Mateus, capítulo 3. Enquanto Jesus vivia nas colinas da Galileia, João, conhecido como o Batista, pregava no deserto da Judéia. Sua mensagem era simples e dura, como o deserto que o cercava. Mudem de vida! O reino de Deus está aqui! João e sua mensagem estavam autorizados pela profecia de Isaías. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João vestia uma túnica de pelo de camelo amarrada à cintura por uma tira de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão acorria para ouvi-lo e vê-lo. Ali no Rio Jordão, os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estava interessado no batismo, que parecia ter virado moda, ele esbravejou. Raça de serpentes! O que vocês pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco d'água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês. Um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo o que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com um lixo para ser queimado. Certo dia, tendo chegado da Galileia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João fez objeção. Como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu. Você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos, preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então João o batizou. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz. Este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Evangelho de Marcos, capítulo 1. As boas notícias acerca de Jesus Cristo, a mensagem, começam aqui, seguindo ao pé da letra o livro do profeta Isaías. Observem com atenção. Enviei meu mensageiro adiante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João o Batista apareceu no deserto pregando um batismo de mudança de vida que leva ao perdão dos pecados. As pessoas se atropelavam para ir a ele, desde a Judéia e Jerusalém, e enquanto confessavam seus pecados, eram batizadas por ele no Rio Jordão, como sinal de uma vida transformada.
João vestia uma túnica de pelo de camelo, amarrada à cintura por um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Sua pregação era esta: o mais importante está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou um simples figurante, mudará a vida de vocês. Eu os batizo aqui no rio, mudando a velha vida de vocês pela vida no reino. O batismo dele, com o Espírito Santo, irá mudá-los de dentro para fora. Nessa época, Jesus de Nazaré apareceu na Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu aberto e o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo sobre ele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Imediatamente o Espírito guiou Jesus ao deserto. Durante 40 dias e noites, ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia e os anjos tomavam conta dele. Depois que João foi preso, Jesus mudou-se para a Galiléia e ali pregava: O tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os: Venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Alguns metros adiante, perto da praia, ele viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta. Imediatamente, eles deixaram seu pai, Zebedeu, o barco e os empregados e o acompanharam. Eles entraram em Cafarnaum. Quando o sábado chegou, Jesus foi logo para a sinagoga e passou o dia lá ensinando. O povo ficou admirado com seu ensino objetivo e confiante, sem os sofismas e excitações usados pelos líderes religiosos. De repente, estando ele ainda na sinagoga, a reunião foi interrompida por um homem extremamente perturbado, que gritava: O que você veio fazer aqui conosco, Jesus? Sei o que você veio fazer aqui, Nazareno. Você é o Santo de Deus e veio aqui para nos destruir. Jesus ordenou: Quieto, saia dele. O espírito perturbador agitou o homem, protestou em voz alta e saiu. Os ouvintes, impressionados, cochichavam entre si: O que está acontecendo aqui? Um novo ensinamento com demonstração prática. Ele consegue calar espíritos demoníacos imundos e ainda os expulsa. A notícia correu rapidamente e todos na Galiléia ficaram sabendo do incidente. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André, acompanhado por Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, ardendo em febre. Informado disso, Jesus foi até onde ela estava, pegou-a pela mão e a fez levantar-se. Tão logo a febre a deixou, ela foi preparar o jantar para eles. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, foram trazidas a ele pessoas doentes e afligidas por espíritos malignos. A cidade inteira fez fila na porta da casa. Ele curou os corpos doentes e as almas atormentadas. Os demônios conheciam sua verdadeira identidade, mas ele não permitia que se pronunciassem. Ainda não havia amanhecido quando ele se levantou e retirou-se para orar num lugar isolado. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. Eles o encontraram e disseram: Todos estão à tua procura. Jesus decidiu: Vamos a outras cidades para que eu possa pregar ali também. Faz parte da minha missão. Assim, por toda a Galiléia, ele visitou sinagogas, que era um lugar de reunião, pregando e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele, ajoelhou-se e implorou:
Se o senhor quiser, pode me purificar. Emocionado, Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero, fique limpo. A lepra desapareceu na hora. A pele do homem ficou lisa e saudável. Jesus o despediu com ordens estritas. Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote e leve a oferta de purificação, como Moisés prescreveu, para validar a cura diante da comunidade. Mas assim que se afastou de Jesus, o homem saiu contando a cura que recebera, espalhando a notícia por toda a cidade. Jesus então passou a entrar na cidade de modo mais discreto, pois já não podia fazer isso publicamente. No entanto, ele logo foi encontrado, e o povo corria para ele, vindo de todos os lugares. Lucas, capítulo 3. No 15º ano do governo de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era rei da Galiléia, seu irmão Filipe da Itureia e de Traconites, e Lisânias de Abilene. Quando Anás e Caifás eram principais sacerdotes, João, filho de Zacarias, que vivia no deserto, recebeu uma mensagem da parte de Deus. Ele saiu percorrendo a terra ao redor do rio Jordão, pregando um batismo de mudança de vida para perdão de pecados, como descrito nas palavras de Isaías, o profeta. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. Toda estrada esburacada será consertada. Todo obstáculo será eliminado. Os desvios serão alinhados. Todas as estradas de terra serão pavimentadas. Todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Multidões vieram à procura do batismo, apenas porque parecia ter virado moda. E João esbravejou: raça de serpentes! O que pretendem, rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos. Mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. A multidão lhe perguntou: o que devemos fazer então? Quem tiver 2 mudas de roupa, dê uma para alguém. Ele disse: e façam o mesmo com a comida. Alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: nada de extorsão. Cobrem apenas o que a lei exige. A pergunta dos soldados foi: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: nada de violência nem de chantagens. E estejam satisfeitos com o salário de vocês. O povo então começou a prestar mais atenção ao pregador. Eles se perguntavam: será que João é o Messias? João não deu resposta às indagações deles. Eu batizo vocês aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com um lixo para ser queimado. João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem. O rei Herodes, porém, não aceitava a censura de João ao seu adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Assim aumentou sua longa lista de maldades com este desatino. Mandou prender João Batista. Depois que todo o povo foi batizado,
Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito, ouviu-se uma voz: Você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Jesus iniciou sua vida pública com cerca de 30 anos de idade. Era filho, de acordo com a compreensão pública, de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.